E aí, família? Estevão com os dias contados no Palmeiras. Mais um jogador saindo também, além do Estevão. Fique com a gente que a gente vai bater um papo sobre isso daí. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço por gentileza para você ficar até o final do vídeo e deixar o seu like, que é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para outros palmeirenses. E você que está aí do outro lado, se você puder também copiar o link e jogar lá no grupo do WhatsApp, pedir para a galera vir para cá também, a gente agradece e fica muito feliz com a participação com todos os comentários. Antes de falarmos do Estevão e antes de falarmos do Navarro, vamos comentar um pouquinho sobre os números entre Flaco Lopes e Rony, e eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês. Quem vocês preferem, Flaco ou Rony? Eu acredito que vai ser avassalador a preferência de vocês pelo Flaco Lopes. Eu acho que o Rony, nesse esquema tático do Palmeiras, que o Abel Ferreira tenta implantar, ele é muito importante, porém eu não deixo de criticá-lo pela falta de qualidade técnica dentro de campo, né? Infelizmente é um jogador que é grosso pra caramba, principalmente na parte de finalização. Mas eu entendo que o Abel Ferreira tem essa preferência por conta dele puxar a marcação, ser um jogador muito veloz, deixa o Estevão um pouquinho mais livre para poder tomar as ações, até mesmo no meio de campo, depois da entrada do Rony, a gente vê que o Rafael Veiga voltou a jogar bem, talvez seja até mesmo por isso. A gente tem alguns números que pode fazer com que a gente entenda esse esquema tático do Abel Ferreira, porém não compreende, né? Essa preferência toda pelo Rony, até pelo fato dele tentar 10 vezes e fazer apenas um gol. Então fica a pergunta aqui no ar, para você que está aí do outro lado, quem você prefere, Rony ou Flaco Lopes? Aqui, ó, os números dizem o seguinte, ó. Dentro dessas diferenças, os números voltando a ser titular do Palmeiras nos últimos jogos, Rony já acumula 3 gols e 2 assistências. Ao todo, na temporada, são 7 bolas na rede e 4 passes distribuídos. Flaco Lopes, por sua vez, teve um início avassalador nesse ano, com a artilharia do título do Paulista, mas acabou voltando ao banco e agora costuma entrar nos últimos minutos finais e já, mesmo assim conseguiu guardar, né? Ainda assim precisa de poucas oportunidades para marcar e soma no total 12 gols e 4 assistências. Esses são os números do Rony e o número do Flaco Lopes. Eu gostaria da sua opinião aí do outro lado. Agora vamos deixar o Flaco Lopes e o Rony de lado, vamos falar um pouquinho sobre a nosso porquinho de ouro, a nossa pérola, Estevão. Vejo nesse jogador um grande potencial para ser um dos melhores do mundo. Pode ser muito cedo para vocês eu falar isso, mas nos últimos anos, com um pouco que eu conheço de futebol, não vi nenhum jogador igual a ele. Quebrando linha, sem medo, jogando realmente em cima do adversário, dando tanto trabalho para a zaga adversária. Eu acredito que esse menino tem um potencial absurdo para poder sim ser um dos melhores do mundo aí, por que não? E o Chelsea correu atrás, foi mais rápido que todos e provavelmente já está muito certo para contratar o jogador. As tratativas entre Chelsea, Palmeiras e o procurador do Estevão e o próprio Estevão já está tudo documentado, inclusive o Chelsea está com os documentos em mãos para assinar. E as condições finais são as seguintes: taxa fixa de 34 milhões de euros. Olha como é grana, cara. Esse moleque vai render para os cofres do Palmeiras absurdos de dinheiro. Complementos de 6 milhões de euros baseado em aplicativos com o Palmeiras. Aí tem um mais adicional de 17 milhões de euros com base em ser titular em várias temporadas no próprio Chelsea. Adicionais de 4 milhões de euros e o contrato do jogador vai até 2033. E vem mais. Os acréscimos de 4 milhões de euros ao acordo com o Estevão, entre Chelsea e Palmeiras, serão para conquistas futuras. Há um bônus específico para o Palmeiras caso o Estevão conquiste a bola de ouro como jogador do Chelsea até 2033, enquanto o contrato for vigente. Estevão ingressará ao Chelsea após a Copa do Mundo de 2025. E esses são o que nós temos para falar sobre o Estevão, que infelizmente é mais um jogador
que criou no Palmeiras vai ter vida curta aqui no Palmeiras, infelizmente, e no cenário do futebol brasileiro. Mas eu tenho certeza que esse menino vai brilhar muito se continuar da forma como tá jogando, até porque tem um potencial enorme, né? Até mesmo o próprio Abel Ferreira já disse sobre isso, e eu acredito que a comissão técnica do Abel Ferreira, junto com o Estevão, tem tudo a agregar e ele a crescer cada vez mais como jogador profissional, né? Ele tem uma facilidade muito grande com as palavras do Abel Ferreira, e até mesmo isso vai facilitar para ele poder jogar muito bem lá no Chelsea, porque é a característica europeia, né, de não ter uma posição meio que fixa, né, de jogar um jogador polivalente, e isso vai facilitar até para a adaptação do Estevão no futebol inglês lá no Chelsea. Acredito eu que esse menino tem muito para poder agregar no futebol do mundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre venda, e essa venda eu tenho certeza que o torcedor palmeirense está feliz. Colorado Rapids se acerta com Rafael Navarro e Palmeiras, e o Palmeiras encaminha a venda do atacante. Verdão aceitou proposta de 4,5 milhões de dólares, cerca de 24,5 milhões de reais na cotação atual pelo jogador de 24 anos. Depois do Rafael Navarro ter uma participação boa lá no Colorado, o Colorado aceitou por bem e resolveu por bem também contratar o jogador. Que seja feliz, Rafael Navarro, faça muitos gols lá e prove que a torcida do Palmeiras estava errada, até porque aqui no futebol brasileiro você deixou muitas a desejar, até porque no time do Palmeiras era um time muito melhor que o do Colorado e você não conseguiu fazer, né, a metade do que você está conseguindo fazer lá, até porque o futebol lá é muito nivelado por baixo, mais nivelado por baixo do que aqui, né? Isso faz sim todo sentido para o seu futebol ter crescido tanto lá. Então, essas são as notícias do dia de hoje. Gostaria muito do seu comentário e se você está feliz com a saída do Navarro e sobre os números do Estevão e também sobre Rony e Flaco Lopes, o que vocês acham. Valeu, gente, tamo junto.